Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 351, é o último de hoje. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, deformações, né, o tema. No livro Diálogo com a Sombra, Teoria e Prática da Doutrinação. Então esse tema, ele é maravilhoso por demais. Só que a gente precisa ficar bastante atento. Tanto nos comentários, no relato de Hermínio Miranda, e também ficar atento através da nossa disciplina no nosso dia a dia. Porque nós sabemos que esses irmãos, eles são doentes. Eles são doentes. Nós temos que entender que até os nossos obsessores, nós os lesamos, nós lesamos eles, nós ferimos eles. Então os nossos obsessores também são nossos irmãos. É responsabilidade nossa curar, né? Sanar a dor dos nossos obsessores, porque nós quem os ferimos, né? Então nós precisamos ficar muito atentos, porque, gente, o negócio é tão sutil. Eu não sei se é porque eu lido com os nossos irmãos de existências passadas, lido com essas situações que nós estamos vendo aqui de existências passadas, e nesta existência também, desde os 14, 15 anos, eu lido com todas essas situações, sempre lidando com espíritos, através da audição, da vidência, lido também com almas, com centenas de situações, problemas nos seres humanos que a gente convive e se relaciona todos os instantes, todos os dias. Então eu sei o que significa sutil e imperceptível. Quanto menos espera, o leite ali está coalhado, está azedo. Ora, mas eu acabei de colocar o leite ali agora. O que aconteceu? Olha só para você ver. Você pode não acreditar nessa. Faz parte do livro, tá? Quantas pessoas intoxicadas e imantadas pelas trevas, naquele quadro de semelhante que atrai semelhante, e que ali naquele instante a pessoa está tão imantada pelas trevas, mas tão imantada, que tudo que ela come, quando cai no estômago dela, não lhe faz bem. Então ela tem lá diarreia, virose, ela vomita quase que as tripas todas do estômago, do intestino. Aí a pessoa fica por pensar, mas virose? Então tá. Você observa que principalmente nesta época, 2024 agora, devido a essas queimadas, falta de chuva, as pessoas não raciocinam, gente. Só estou tentando estimular a pessoa a raciocinar. Você observa que por causa dessas queimadas, falta de chuva, não é? Dificuldade financeira, falta de emprego, muitas atrocidades acontecendo ao mesmo tempo no mundo, na área da política, na área econômica, na área da justiça, enfim. Você observa que a humanidade, todos nós, nesse período,
a nossa mente encontra-se muito volátil. O nosso coração muito amargo. Nós blasfemamos contra a fumaça, contra as queimadas. Nós blasfemamos contra o sol quente. Nós blasfemamos contra o governo, contra os deputados, contra os vereadores, prefeitos. Nós blasfemamos contra tudo. Esse vereador não presta. Esse deputado não presta. Esse presidente da República não presta. Esses ministros do STF não presta. E isso não presta, aquilo não presta, aquilo não presta, aquilo não presta, aquilo não presta. É isso que as trevas querem. É isso que elas querem. O que a humanidade não sabe é que ninguém aqui na Terra encontra-se em condições de apontar os defeitos do outro e julgar. Se você, meu bem, tem condições de solucionar o problema, vai e solucione. Isso é desígnio de Deus. Mas se você também não tem condições de solucionar os problemas, cala-te, porque é melhor para você. É melhor para você. Tenha mais amor em você mesmo. Porque 100% do que está acontecendo com todos nós aqui na Terra é culpa nossa. É indisciplina, é deslize moral em todo sentido nosso. Porque nós esquecemos os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo e delegado a todos nós há 2000 anos atrás, quando ele disse àqueles monstros daqueles homens, prostitutos, mas que não reconheciam que eram prostitutos, por isso estavam apedrejando uma meretriz, que levaram ao conhecimento do mestre, e o mestre disse, abreviando a história, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então eu te pergunto, quem aqui na Terra está isento de pecado? Quem pode bater no peito e dizer, eu não tenho pecado, nunca pratiquei um pecado, nem por pensamento, nem pelo olhar, nunca pratiquei um erro, por mínimo que seja. Eu estou em condições de julgar, sim. Ora, então você é maior do que Jesus, meu bem. Você está no planeta errado. Por quê? Por que você é maior que Jesus? Porque Jesus assim que disse, aqueles que estiverem sem nenhum pecado atiram a primeira pedra. Ele se abaixa, depois de alguns instantes, alguns segundos, ele se levanta e ele vê que todo mundo tinha ido embora e ele interroga a meretriz. Ninguém te condenou, minha filha? Não, mestre. Pois também nem eu. Pois também nem eu. Vai e não peques mais. Só que esse vai e não peques mais é o consolo que Jesus bota no coração daquela meretriz naquele instante. Vai e não peques mais, porque você sabe, vamos dizer assim, seria dessa forma. Vai e não peques mais, porque você sabe que todo mal acarreta nestas situações desagradáveis. Geralmente, e quase sempre, minha filha, como se fosse Jesus dizendo, nós somos apedrejados, muitas vezes, por aquilo que não praticamos. Porque você observa, ali tinham uns 200 homens, prostituto, e só ela meretriz. E eles
apoiados pela lei mosaica, que era a lei de Moisés. Mestre, a lei mosaica diz que toda mulher pega em adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. O que o senhor tem a dizer? Jesus, ao perpassar os olhos em todos aqueles homens, viu, é óbvio, que todos ali eram prostitutos e que ali muitos deles já haviam procurado ela em outras situações. Então, para poder mostrar esses homens que eles estavam seguindo o Deus de Moisés, quiseram tentar Jesus e deram com burro na água. Eu uso os termos assim mesmo. E deram com burro na água. Por quê? Porque é preciso entender que se não existisse o prostituto, perdão do termo, também não existiria a prostituta. A prostituta só existe porque existe o prostituto, aquele que a procura. Ah, mas se ela está lá fazendo o ponto dela e ela nas necessidades dela, é preciso entender que ela é um filho de Deus, como todos nós em processo de evolução. Homens, procure essas mulheres se nesses pontos de encontro, onde elas ficam. Homens, o conselho que eu dou para vocês é que procure realmente essas meretrizes. Mas sabe para quê? Procure elas. Agora eu vou dizer uma coisa para você, telespectador, que não é autobiografia, não. Faça como eu já fiz várias vezes. Quantas vezes eu já procurei essas meretrizes nesses pontos delas? Você não sabe disso, né? Eu tenho tantos segredos guardados comigo. Quantas vezes eu já procurei essas meretrizes? Com uma cesta básica dentro do meu carro. Oi, bem, vem cá. Chame a pessoa de bem. Oi, minha querida, como é que vai? Desça do carro, dê um abraço nela. Como é que vai? Tá tudo bem? Ai, eu tô passando por dificuldade. Ah, você tá passando? Mas eu vim cá trazer uma cesta básica para você. Você sabe quantas vezes eu já levei cesta básica para essas nossas irmãs meretrizes? Não, né? Deixa na minha consciência. Deus, Jesus, professor Eurípides. Eu não vou dizer números, não. Então eu aconselho você, meu amigo, a procurar essas meretrizes, sim. Mas para levar uma cesta básica para ela. Para ela matar a fome dela. Para ela matar a fome dos filhos dela, que ela tem lá na casa dela, porque às vezes o marido a abandonou por uma outra, e é lá aqueles filhos delas estão lá sendo mantidos pela pensão da mãe dela e por aquele dinheirinho que esses monstros vão ali atrás delas. Monstros que se dizem homens. Então, monstro, não as procure para satisfazer os teus desejos primitivos, não. Não estou dizendo que elas são santas, porque ninguém aqui está para julgar ninguém. Mas procure elas sim. O conselho que eu te dou é para que você procure cada vez mais meretrizes. Mas para você levar uma cesta básica para ela. E um dia, cria vergonha na cara, leva a tua mulher também junto com você lá aonde você leva a cesta básica para ela. Porque você vai perceber que entre a tua mulher e ela não há diferença nenhuma em matéria de filhas de Deus, irmãs tuas, como todos nós em processo de evolução. Então, Jesus, quando viu
que eles estavam testando o mestre, ele disse: aqueles que estivessem em nenhum pecado, atirem a primeira pedra. Porque ele viu que ali, no meio daqueles 200 homens, muitos já haviam procurado ela em outras ocasiões. E eles foram embora. Ninguém te acusou? Ninguém te apedrejou? Não. Pois muito menos eu. Vai, não peques mais. Porque aqui na terra é desse jeito, gente, conforme eu estou dizendo. Quantas vezes a gente é apedrejado, acusado de crimes, simbolicamente, que a gente não cometeu. Mas o importante é Deus e Jesus saber. Então, mediante todas essas situações, nós precisamos ficar atento, com mais responsabilidade, com mais amor no coração uns pelos outros. Então, olha aqui para você ver. Parece que eu mudei de assunto. Mudei de assunto, não. Perde o uso da palavra, assume as atitudes e as reações típicas dos animais e é segregado por tempo imprevisível de todo convívio com criaturas humanas normais e equilibradas. Olha só para você ver. Eles são retirados do convívio por esse processo, porque eles não perdem a personalidade. Eles não perdem a personalidade. Mas naquele período de hipnose e de magnetismo, eles entram num quadro de hibernação da consciência que anestesia até a consciência. Eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem pensar. A personalidade não perde. Mas a anestesia, através da hipnose e do magnetismo, esses sentidos todos, a inteligência, de forma que eles até esquecem que são seres racional e que por algum instante ele se vê na irracionalidade total. A imantação é tão forte e a transformação é tão pesada que eles deixam de pensar, deixam de raciocinar e eclode-se neles instintos primitivos, instintos de sobrevivência, instintos de desejos, vontades de beber sangue, vontade, enfim, de fazer uso de bebida alcoólica, instintos primitivos aflora neles, onde eles ficam enfurecidos, agressivos. Então, eles agem como um cão bravo, um urso, um lobo feroz, um morcego que ataca e suga todo aquele fluido vital daquela pessoa, todo não, enquanto ele ali estiver, ele suga aquele fluido vital. Então, se vendo na forma de um leão, de uma leoa, de um tigre, de uma tigresa, eles se comportam como tais. Feras, felinas, ferozes. Eles esquecem que são
racionais. Eles esquecem. Eles esquecem que são seres dotados de inteligência. Eles esquecem que são seres inteligentes. Eles esquecem que são seres humanos. Esquecem. Eles não perdem. A imantação é tão forte que eles esquecem que são seres humanos. E aflora todos os instintos primitivos animalescos neles, com todos os desejos e os instintos dos animais, e ainda mais controlado pelos chefes das trevas. Agora, dizendo isso, gente, você acha que os chefes das trevas gostam de mim? Você acha que eles gostam de mim? O que você acha? Então, olha só para você ver. Segregados por tempo imprevisível, de todo convívio com criaturas humanas normais e equilibradas, apartadas, em muitos casos. Em antros, meu Jesus amado, em antros diante dos quais o inferno é uma tosca e apagada imagem. Olha, vou repetir. Em antros, então eles se veem presos em antros diante dos quais o inferno de Dante. O inferno mitológico. Esse inferno que o capeta joga a pessoa lá dentro e pisa no pescoço dele. Senhor, eu quero me redimir. Pisa na garganta dele de novo aí. Pisa aí. Capeta menor, pisa na garganta dele. Sabe esse inferno que o catolicismo prega por aí? Ih, gente. Isso não é inferno, não. Isso é um spa. Isso é uma ilha da fantasia. Você lembra daquele filme A Ilha da Fantasia? O que os católicos pregam por aí, os católicos, assim, o clero, né, a religião prega para os adeptos, é uma ilha da fantasia. É uma benção, dá vontade de pular lá naquele caldeirão lá e nadar de braçada para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Em comparação a esse inferno, onde esses espíritos, a partir de então, depois da hipnose, do magnetismo e desse trabalho da zoantropia e da licantropia, que ele se vê, em antros diante dos quais o inferno é uma tosca e apagada imagem. Imperam o terror. Olha que triste, gente. Pensar que acontece isso 24 horas. Seres estão sendo transformados nas cidades das trevas. 24 horas estão sendo transformados. Olha aqui. Imperam o terror, a alienação mais dolorosa, a angústia mais terrível, as condições mais abjetas. Nessas furnas de dor superlativas, criaturas que, é aí que vem o probleminha agora, criaturas que, às vezes, ocuparam na terra elevadas posições, resgatam crimes tenebrosos que entre os homens permaneceram impunes. Ai, que vontade de dizer vários nomes, gente, mas a gente não pode julgar, não é? Mas você sabe, todos esses que na política estão desgraçando com o progresso da humanidade no Brasil e no mundo,
vão passar por tudo isso que nós estamos acabando de ler aqui. Esses que estão na justiça, esses que se encontram nas teologias, porque quantas centenas de pastores em outras denominações religiosas, com o único intuito de limpar a carteira de dinheiro dos adeptos. Esses pastores estão preocupados, as religiões estão preocupadas em limpar o bolso do adepto. Tanto é que eles se preocupam com a prosperidade aqui na terra. Mansões, carro de luxo, empresas, dinheiro. Eles estão preocupados com a prosperação. Essas religiões, quase 99%, estão preocupados com a prosperação aqui na terra. Com a luxúria, com a riqueza financeira. Isso tudo é perecível. Isso se decompõe. Eu nunca vi caixão com gaveta para levar todos os bens materiais desse infeliz na hora do seu desencarne. Eu nunca vi caixão com gaveta, mas eu já vi milhões de desencarnado com a consciência pesada sendo levadas para essas regiões umbralinas e sendo transformado nesses monstros os quais nós aqui estamos descrevendo e lendo. Você não acredita? Vai no livro Libertação de André Luiz, através de Chico Xavier, Operação Seletiva, capítulo 5º. Nós estamos descrevendo praticamente algo que está lá dentro da obra de André Luiz. Então isso aqui não é novidade nenhuma para os espíritas que se dizem realmente espírita. Então você observa que as religiões elas estão preocupadas com a prosperidade física, em saquear o bolso dos adeptos. As religiões, principalmente o catolicismo, o catolicismo e os evangélicos, estão preocupados em saquear o bolso dos adeptos aqui na Terra. Esses que estão saqueando, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos repetir mais uma vez. E apagadas imagens impera o terror, a alienação mais dolorosa, a angústia mais terrível, as condições mais abjetas. Nessas furnas de dor superlativa, criaturas que às vezes ocuparam na terra elevadas posições resgatam crimes tenebrosos que entre os homens permaneceram impunes. Quantos milhões de pastores são impunes aqui na terra? Estão impunes, aliás. Quantos milhões de ministros estão impunes aqui na terra? Ministros da Justiça. Quantos milhões de presidentes, governadores, políticos? Quantos milhões de empresários, médicos, cientistas? Quantos milhões de pastores? Quantos milhões de religiosos que estão impunes aqui na Terra? Por causa do quê? Por causa do poder financeiro que eles têm. Então eles compram a justiça aqui da Terra, que é capenga. Porque a justiça da Terra ela é capenga. Não venha querer me comparar, não venha querer comparar a justiça da Terra com a justiça divina, que não tem nada a ver.
A justiça divina, não existe suborno, saque, como existe aqui na terra, na justiça da terra. Nós dependemos da justiça da terra, mas é preciso ficar bastante atento, porque a verdadeira justiça é a justiça de Deus. Então a justiça da terra é capenga. E quantos milhões de pessoas compra a sua liberdade aqui na terra, compra da justiça aqui da terra a sua liberdade porque tem dinheiro. E ficam aqui impunes, não é verdade? Ficam aqui impunes, gravatinha, bonitinho, avião pra lá, pra cá, né? Luxo. Luxo. Ei, gente. Mas o que eles ignoram é o inevitável. E o inevitável, esse momento chega, que chama-se desencarne. E junto com o desencarne chega também um outro termo que nós podemos dizer, acerto de conta com a própria consciência. Porque veja bem, ninguém acerta conta com a justiça de Deus. Ninguém vai sentar frente a frente com Deus e vai acertar as contas com Deus, não, meu bem. Com Jesus, com Bezerra, com Eurípides. Não, meu bem. A pessoa senta frente a frente com a própria consciência. Ele senta frente a frente com os próprios atos dele. Com as próprias atitudes, com o caráter, com a moral dele. Com a indisciplina, com a irresponsabilidade, com as atitudes. Aí ele vai sentar frente a frente com os atos e as atitudes dele. Ele vai passar a ser punido, cobrado. Ele vai passar a ser torturado pela própria consciência dele, meu bem. Deus não pune ninguém. O Deus da inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, não, meu bem. Deus de Dante, sim. Mas o Deus da questão do Livro dos Espíritos, questão de número 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esse Deus não julga, ele não pune. Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que mesmo sabendo que nós não tendo condições nenhuma de nos redimirmos por conta própria, ele nos condiciona meios para que retornemos ao corpo físico através da reencarnação para acertar as nossas pendências provenientes do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da vaidade de existências passadas. Então, que isso sirva para todos nós. Que mais cedo ou mais tarde, todos nós havemos de sentar frente a frente à nossa consciência. Mais cedo ou mais tarde. Todo mundo pode se sentir impune e permanecer impune aqui na Terra. Mas depois que nós fecharmos os olhos físicos, aí como tem um termo aqui na Terra, né? Depois que a pessoa canta para subir. Cantou para subir, meu bem. E subiu lá para as regiões umbralinas do umbral. A pessoa vai se transformar nisso aqui, ó. Vai cair na mão desses hipnotizadores, desses magnetizadores. Aí eu quero ver o seu poder que você tinha aqui na Terra, financeiro. Você que mandava, você que fazia isso, você que fazia aquilo. Aí eu quero ver lá o teu poder que vai resolver. Aí eu quero ver. Mas é interessante, né? Mesmo para todos esses que eu me incluo no meio, Deus ainda nos dá a oportunidade de retornar mais milhões de vezes ao corpo físico através da reencarnação, até nós nos tornarmos diáfanos.
e mudarmos a nossa consciência, até nós despertarmos a nossa consciência, porque nós ainda não despertamos a nossa consciência. O dia que nós despertarmos a nossa consciência, aí sim, daquele momento em diante, nós vamos passar a respeitar Deus, nós vamos passar a respeitar uns aos outros, nós vamos passar a servir Deus, Jesus, nós vamos passar a servir uns aos outros. Agora você imagina o que virá pela frente nesse livro, né? Até o próximo vídeo, até o próximo dia.